Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Cartola FC. Tá chegando a hora, hein? Aguenta o coração aí, daqui a pouquinho, mais alguns dias e comece o bicho a pegar. E hoje nós vamos montar um time aqui para valorização, um time focado em ganho de cartoletas. A gente sabe que nessas 3 primeiras rodadas a gente precisa sim fazer um time muito competitivo para poder ganhar cartoletas e aí sim, a partir da 10ª rodada, 15ª, a gente poder estar mais tranquilo para poder escalar os medalhões como Arrascaeta, Marinho, Gabigol e companhia, tá? Então vamos montar um time muito foda aqui para ganho de cartoletas, beleza? Mas antes disso eu quero falar para vocês aqui sobre o nosso plano sócio, se liga. E para você aí que não faz parte ainda do Plano Sócios TED 2021, está super convidado aí a fazer parte da família. Lá nós teremos times exclusivos, tá? Time exclusivo para a Liga Clássica, principalmente Liga Anual. A gente vai entrar a falar muito sobre isso. Ligas anuais, mata-mata, eliminação, mensal. Cara, Liga Principal realmente é o time que eu vou postar, um time exclusivo. Já esgotei minhas 10 ligas para esse time, já mostrei para a galera do Plano Sócios. Eu vou entrar para as cabeças da liga, cara, brigando por todas, se Deus quiser. Vai ser uma temporada muito abençoada novamente pra gente conseguir levantar aí uma grana novamente. Esse é o nosso objetivo final, com certeza. Então, time exclusivo para a liga principal, para a liga anual. Time exclusivo de tiro curto, teremos muitas informações também de tiro curto. Tabela de time de valorização, teremos tops por posição, vou postar muita coisa lá, análise de confronto, de arbitragem, enfim, muitas informações. E quem quiser fazer parte conosco, o preço é apenas R$ 79,90 para a temporada inteira, tá? Sai R$ 2,10 por rodada, muito barato. E o link está aqui na bio, beleza? Se você quiser, é só clicar no link da bio, me mandar uma mensagem que a gente vai te passar aí as formas de pagamento, tá ok? Então agora vamos aqui começar o nosso time de valorização, o TED de valorização, buscando um patrimônio muito alto aí ao final da temporada, tá? Então aqui o objetivo não é pontuação, o objetivo é terminar muito bem de cartoleta, seja rodada quanto lá no final da temporada. Então vamos buscar valorizar esse time, fazer um patrimônio muito alto. Então aqui a gente vai buscar jogadores de custo baixo e com potencial até bacana aí para pontuação e entregar algumas cartoletas pra gente, tá? Esse é o grande objetivo do time. Então já vai começar aqui com o goleiro e o jogador mais escalado da primeira rodada até então. Eu tô aqui olhando a minha colinha, porque eu já anotei todos os jogadores, como é que vai ficar. Walter no gol, tá? A gente vai com o Walter, é o jogador, como eu já falei, o mais escalado da rodada, é o jogador para time principal, para time de valorização, acredito que ele seja o melhor para essa rodada, certo? E aqui eu tenho os bons nomes aqui, talvez o Cleiton pode ser uma boa, mas como eu já vou colocar um atacante da Chapecoense, não vou confrontar um com o outro, não gosto desse estilo de tática, de estratégia. Mas temos o Walter. E um goleiro um pouquinho mais caro ali, para quem quiser ser um pouco mais ousado, talvez seja o Santos. Eu acho que no máximo 10 cartoletas para usar um jogador pensando em valorização, para mim no gol é o máximo, cara, é o máximo, tá? Mas temos o Breno, que vem fazendo um grande campeonato aí pelo Grêmio, um grande destaque aí. Eu acho que ele também tem grande potencial de fazer algumas pontuações. O Breno, ele vai estar custando, para o mínimo para o Breno valorizar é aqui de 3,72. Então é um valor baixo também para o Breno, que mesmo se perder o SG, pega um confronto difícil contra o Ceará fora de casa, ele pode sim valorizar, tá? Então a gente vai manter o Walter aqui. O Walter precisa de pelo menos 2,22 para começar a valorizar. Então, simulando que o Walter, mesmo perdendo o SG, faça no mínimo aí 3 defesas, já vai valorizar pouquinho, mas vai valorizar. Então, isso aí que a gente espera bastante. Talvez se ele manter o SG, ele vai estourar de cartoletas e assim como pontuação também. E aí a gente começa agora nas nossas laterais. Laterais eu busquei também da mesma forma por jogadores baratos, para que a gente possa juntar mais cartoletas. O objetivo não é somente pontuação. Não é pontuação, na verdade, é somente cartoletas. Mas temos grandes nomes. O Arana é aquele jogador de custo-benefício, eu acho que é o melhor da posição. Vai estar também nas maioria das equipes aí, vai ter o Arana. Mas a gente vai aqui com Felipe Luiz, do Flamengo. Eu acho que ele tem um grande potencial também, assim como o Walter. Precisa de apenas 2,22 para começar a valorizar. Ele tem forte demais os desarmes. O Palmeiras é um time que ataca muito pelo seu lado de ataque direito, com o Rony, com outros jogadores chegando. Então o Felipe Luiz tem grandes chances aí de fazer muitos desarmes, mesmo se perder o SG. Eu acho que é um jogador que vai conseguir entregar pra gente bastante cartoletas nessa rodada. Então Felipe Luiz. E o segundo a gente vai aqui com o Lucas Piton do Corinthians. O Corinthians é a mesma questão do Flamengo.
Se o Lucas Piton, se ele perder o SG, o Lucas Piton ele precisa de apenas... Lucas Piton precisa de apenas 1.95 pontos para começar a valorizar. Então é muito difícil um jogador de lateral não conseguir fazer 2 desarmes no jogo. Ele acha que ele consegue entregar, ele é um jogador que avança também bastante. E não é porque o Corinthians tomou de 4-0 do Palmeiras, que é uma excelente equipe, que o Corinthians vai ter aí também... não presta mais nenhum jogador do Corinthians, a defesa do Corinthians não presta porque tomou 4 gols. Não, a gente tem que analisar também o confronto. O Corinthians pega o Atlético Goianiense, que também tem um time limitado, assim como o Corinthians está essa temporada, pelo menos por enquanto. Então dá pra gente apostar também no Corinthians e buscando aí, claro, cartoletas, tá? Então o Lucas Piton vai ser o nosso segundo escolhido. Mas boas opções aqui, o Kelvin do Atlético Paranaense é uma grande opção, já vou adiantando, ele vai ser o nosso banco de reservas, mas é uma boa opção e está muito barato. Eu fiquei na dúvida em colocar também um outro jogador aqui, o Moisés do Internacional. Acho que ele tem boas possibilidades também de manter o SG, só que o Moisés, para entregar pra gente, ele precisa aí de no mínimo para valorizar 3.72. Então se perder o SG, já fica um pouquinho mais distante ali, se ele não der uma assistência ou fazer alguma coisa. Então eu optei pelos jogadores um pouco mais barato nessa lateral, tá? Aí a nossa zaga agora, nossa zaga ficou da seguinte forma, também a zaga bem barata, mas é muito boa essa zaga, tá? Vamos lá, nosso primeiro escolhido aqui, eu não vou com o Léo Ortiz, tá? O Léo Ortiz, ele é um grande zagueiro, ganhou ali como o jogador de 5 pontos, o bom e barato, é uma ótima opção, mas como eu falei do Cleiton, eu vou colocar um jogador de Chapecoense, então não vou confrontá-lo contra o meu atacante, porque eu não gosto da estratégia, então vou manter essa linha direta, tá? O meu zagueiro aqui vai ser o João Vitor do Corinthians. Vou dobrar sim a zaga do Corinthians. O João Vitor, ele tem muitos desarmes. No Campeonato Paulista, ele é um bom zagueiro. Tem em 8 partidas tem 16 desarmes. Então é um bom zagueiro. Tá ganhando consistência nesse time do Corinthians. Precisa mostrar bastante aí. Perdeu a cabeça contra o Palmeiras. Foi expulso no finalzinho do jogo. Mas eu acho que o Corinthians tem essa chance aí. Então eu vou manter o João Vitor para a primeira rodada. E o nosso segundo escolhido vai ser o Zé Gabriel do Internacional. Grande zagueiro aí fazendo dupla com o Vitor Cuesta. Então um bom nome, o Internacional enfrenta o Sport dentro de casa, então o Internacional tem chance de manter SG. E o Zé Gabriel aí precisa de pouquinho para valorizar, precisa de apenas 1.95. E o João Vitor 2.22. Então são jogadores para que vocês possam ver aí que está bem pouquinho de valor. Eles precisam fazer de pontos para valorizar. Então essa é a nossa tática aqui. E eu fiquei bastante na dúvida aqui em colocar o Raul Gustavo, cara. Porque é o zagueiro do Corinthians, como eu disse. E ele precisa, cara, de muito pouco para valorizar. Então ele precisa na faixa ali de 1.60 para valorizar. Então acho que ele consegue entregar isso pra gente. Se o Corinthians manter SG, quem colocar defensores do Corinthians vai estar muito bem de cartoleta. Só em manter SG, o Corinthians vai estar muito bem de cartoletas, tá? Então vamos lá. Outro zagueiro aqui que eu havia separado para vocês, Pedro Henrique do Atlético Paranaense. É uma boa sim também para valorização. O Atlético Paranaense tem chance para manter o SG, por isso que eu já devia falado do Kelvin do Atlético Paranaense. Então esses são os nossos defensores. Aí na meiuca, cara, eu não resisti e coloquei um jogador um pouquinho mais caro, porque ele está sendo muito acionado e está sempre representando. Vamos aqui colocá-lo. Ele está no meu time principal também. Benítez, está jogando demais. A bola passa muito no pé dele, batedor de falta de escanteio no São Paulo. Então, grande nome aí. O Benítez, ele é o nosso jogador mais caro desse time de valorização. Ele precisa de 4.15 para valorizar. Tá? Então, é um jogador um pouquinho mais caro. Precisa ali de uma assistência ou de um gol para poder começar a valorizar. Mas eu acho que ele tem esse potencial. Veja esse potencial no Benítez. Por isso estou apostando nele, um jogador um pouco mais caro. Aí os jogadores um pouco mais barato aqui, a gente vai começar com um jogador que pode ser muito criticado nesse time, principalmente nesse momento. Vamos com o Luan do Corinthians, cara. Com o Luan do Corinthians, perdeu o pênalti contra o Palmeiras, então caiu muito a credibilidade do Luan. Vinha de 3 partidas muito bem, mas perdendo o pênalti, não jogou nada contra o Palmeiras. Mas o meu modo de ver é que o Palmeiras contra o Corinthians não teve muito como a gente comparar, não é um parâmetro que eu via, porque o Palmeiras está muito acima do Corinthians, então o Palmeiras dominou o jogo, não tem como só crucificar o Luan não jogou nada, realmente, mas não dá para crucificar só ele, então vejo que ele tem potencial nesse jogo também aí com o Atlético Goianiense. E o Luan precisa de apenas 2.82
para começar a valorizar. Então quem sabe uma assistência, um golzinho, ele vai arrebentar de cartoletas. Tá? Então a gente vai pensando nisso aí. E o terceiro escolhido foi o Tassiano do Bahia. O Bahia ataca bastante, o Santos vem bem fragilizado. O Tassiano se encaixou muito bem nesse esquema do Bahia. É um jogador que chega bem no ataque, chega bem junto com o Rodriguinho, junto com o Gilberto ali, fazer algumas tabelas. Então vamos manter o Tassiano ali, que o Tassiano precisa da mesma pontuação do Luan, que é de apenas 2,82. Então a gente vai manter assim o nosso meio de campo. Até cheguei a cogitar o Rodriguinho nesse meio de campo, mas achei muito caro, achei muito ousado. Mas o Rodriguinho pode ser uma boa. E uma outra boa peça aqui, com certeza, é o Léo Cittadini. O Atlético Paranaense é um time que ataca bastante. Enfrenta o América Mineiro, que não é um time bobo. Conseguiu empatar contra o Atlético Mineiro, um dos times mais poderosos aí em relação ao ataque. Então, o Léo Cittadini pode ser uma boa, mas eu não quis ir com ele. Certo? E aí o nosso grande ataque agora. Ataque tem boas peças, cara. Já pensou poder escalar o Gabigol? Ah, meu Deus do céu. Mesmo contra o Palmeiras, eu acho que o cara, quem quiser bancar ele aí, pode ser que perca cartoletas, mas em relação à pontuação é um grande nome. Não tem, é inquestionável o potencial que o Gabigol tem pra gente no Cartola, né? E aí o nosso ataque ficou da seguinte forma. Cadê o nosso primeiro jogador aqui? Vamos de Mendonça, cara. O cara que chuta muito no Ceará. O cara na ponta esquerda ali, gosta muito de chutar, muito veloz. É um ótimo jogador. Enfrenta o Grêmio. E o Ceará tem chance sim de ir pra cima, de ir pro ataque, mostrar jogo. E o Mendonça, ele precisa de 3,72 para começar a valorizar. Então ali 3 finalizações, ele já vai começar a entregar pra gente algumas cartoletas. Se fizer um gol, assistência, aí a gente estoura a boca do balão, porque jogadores de pontuações de preço baixo, que manda bem na rodada, é sinal de cartoletas pro nosso bolso. Então aí ficou Mendonça. O segundo, como eu havia falado aqui, acho que muita gente já devia ter matado essa charada, com certeza é o Perotti, da Chapecoense. O moleque vem fazendo muitos gols, artilheiro da Chape, 12, 13 gols aí. Cada jogo o cara faz um gol, o moleque tá abençoado. E aí contra o Bragantino ele tem grandes chances também de fazer gol. Chapecoense aí mostrando que pode ser que permaneça mais uma vez na Série A. Não briga, eu não vejo brigando por títulos, mas com certeza vai brigar para se manter na Série A. Então tem o Perotti aí que vai custar 6, o preço dele é 6 cartoletas. E para começar a valorizar precisa fazer apenas 2,82 pontos. Espero que ele consiga entregar bastante cartoletas pra gente aí. E para finalizar o nosso ataque aqui, com certeza, né, sem sombra de dúvidas, Gibagol, né, o homem gol do Bahia aí, custando apenas 5 cartoletas, ganhou merecidamente os bons e baratos para começar custando 5 cartoletas, e com certeza é ótima opção para time principal, para time tiro curto. O cara é monstro e eu acho que ele tem um grande potencial, e quem sabe aí uma dobradinha com o Tassiano, né? Aí os dois já conseguem entregar um número bacana de cartoletas pra gente. E o Gilberto precisa de apenas 2,72 para começar a valorizar. Certo? E antes de falar aqui do nosso técnico, quero mostrar para vocês o nosso Instagram. Não vacila, me segue aqui. E pra você aí, que cara, eu tô quebrado, Ted, por conta da pandemia e tudo mais, ó, tá rolando um sorteio, meu querido. É isso mesmo. Tá rolando um sorteio, serão 10 vagas pro nosso plano de sócios. Eu já sorteei 25, vou sortear mais 10 e ao total, até começar o Cartola, 50 vagas, cara. Vou sortear 50 vagas, porque eu acho que muita gente merece aí ser ajudado também. Essa questão de pandemia tá foda pra muita gente, eu não tenho dúvidas disso. Então se você quiser participar do sorteio, é só ir lá no nosso Instagram, marcar 3 amigos, seguir a nossa página e torcer aí pra ganhar a sua vaga, beleza? Eu posto diversas coisas aqui, os nossos times atualizados estarão postados aqui no nosso Instagram, beleza? E o nosso técnico, deixa eu pegar minha colinha aqui, foi o Alberto Valentim, que com certeza muita gente não tá gastando com técnicos, né, cara? Não tem nem por que gastar com técnicos. E aí ele ficou... Ué, por que não tá mudando aqui o nosso técnico? Ah, agora sim, agora mudou. E o nosso técnico é o mais barato aqui do Cartola, né? E ele tem a chance de valorizar bastante, porque quem sabe aí uma vitória do Cuiabá ou até um SG aí seria lindo para nós. O Alberto Valentim precisa de apenas 1,05 para começar a valorizar. Então com certeza não vai. É muito difícil um técnico negativar. Eu já vi técnicos fazendo abaixo de 1 ponto também.
mas espero muito que ele consiga entregar pra gente mais que um ponto, né? Isso é óbvio. E aí vamos para os nossos reservas agora. Vamos para os nossos reservas antes de falar do nosso capitão. E os reservas, como vocês já sabem, cada um por posição, e a gente só pode escalar um jogador abaixo ou igual àquele que a gente colocou de menor valor de posição. Então vamos lá, o Walter. A gente só pode colocar um goleiro de 5 cartoletas ou abaixo de 5 cartoletas, tá certo? Isso aí acho que vocês já estão ligados aí, que é o que mais vem se falando. E um goleiro aqui que eu vejo pra gente poder colocar é o Kehler da Chapecoense, né? Eu poderia colocar o Cleiton, mas o Cleiton já tem o Perotti, então não faz muito sentido colocá-lo, tá? Então eu acho que é o melhor aqui. O Matheus Teixeira do Santos, do Bahia, em frente ao Santos, eu acho que já é um pouco mais arriscado. Então vamos aqui de Kehler da Chape. Vamos aqui com o nosso lateral. Aí sim, o lateral dá pra gente poder explicar melhor. Lateral, nós temos o Felipe Luiz custando 5 cartoletas e o Piton de 4 cartoletas. Então a gente pode colocar somente um jogador de 4 cartoletas para baixo, tá? Não é somando, não é falando do jogador mais caro da posição, não. É sempre o mais barato. Então a gente vai ter possibilidade de escalar um jogador de 4 cartoletas para baixo. Aqui, ó, isso foi bom do Cartola, porque ele não dá nem opção. Você nem perde tempo com isso. Então você já vem aqui para baixo, que ele já vai te mostrar quais são as suas opções, ó. Somente, ó, 5 que é o Wendel, e aí do Alisson da Juventude para baixo, tá? E aqui a gente vai com o Kelvin do Atlético Paranaense. No nosso meio de campo, o jogador mais barato ali é o Tassiano e o Luan de 6 cartoletas. A gente pode escolher um com 6 cartoletas. Aí a gente desce tudo aqui e vê onde a gente está podendo já. Opa, eu fui pro zagueiro, tô maluco, desculpa. O nosso zagueiro é de 4 cartoletas, que é o Zé Gabriel. Então, para zagueiro de 4 cartoletas, nós vamos com o Raul Gustavo do Corinthians, que eu havia dito que eu vejo aí possibilidades do Corinthians para poder manter esse G nessa rodada. E são bons zagueiros ali, que custa baratinho e vai valorizar pra gente. Aí agora sim no meio de campo, com apenas 6 cartoletas. Aí a gente desce tudo aqui. Com apenas 6 cartoletas dá pra gente poder colocar aqui na nossa reserva. Nós vamos colocar o... Cadê ele? Peraí que eu havia anotado aqui o meu... Opa, já vou voltar, meu amigo. Calma, tava muito rápido o Cartola. Ai, meu Deus do céu. Patrick de Luca do Bahia, cara. Tô acreditando no Bahia. Patrick de Luca é um jogador, um meia que chega ali junto com o Tassiano também. É um cara que gosta de finalizar, que chega um pouco mais ao ataque. Então pode ser, se caso precisar, ele que vai entrar no nosso time no meio de campo. Agora sim, agora é uma questão já um pouco mais complicada. Preciso até falar aqui, ó. Nosso capitão, sem sombra de dúvidas, vai ser o Gilberto, tá? Mesmo isso aqui não interferindo em nada, não estou buscando pontuação nem nada, mas só quero explicar para vocês a questão do banco de reservas funcionando em respeito de capitão, tá? O nosso capitão é o Gilberto, ok? Então, automaticamente, quem nós colocarmos aqui no nosso ataque, caso o Gilberto não jogue, automaticamente será ele que vai substituir o Gilberto, tá? Não importa se o jogador for bem, for mal, automaticamente esse jogador vai substituir o nosso capitão, tá? Então aqui a gente vai, tem bons jogadores até aqui com 5 cartoletas, né? Ó, nós temos o Vitinho, que foi a minha opção, eu vou escolher o Vitinho, tá? E a gente vai, temos aqui, eu vejo uma outra boa opção, o Cleison do Juventude, do Cuiabá, desculpa, que enfrenta o Juventude. Eu vejo essas duas boas opções aí, bem baratinhos aí, com apenas 5 cartoletas. Certo? Então esse é o nosso time. Confirmar a escalação. Tá confirmado, meu parça. Tá confirmado, parça. Aí então ficamos assim com Walter no gol. Nas laterais, Lucas Piton e Felipe Luiz. Na nossa zaga, João Vitor e Zé Gabriel. No meio de campo, Benítez, Tassiano e Luan. No ataque, Mendonça, Perotti e Gibagol de capitão. Eu acho que é um time... Tá um time bacana, porque a primeira rodada a gente consegue montar um time barato. Não precisa montar aquele time super caro, super valorizado, pra gente poder ganhar algumas pontuações. Esse time tá um time bacana. E pra comandar a galera aí, Alberto Valentim. E na nossa reserva aí, Kehler, Kelvin,
Raul Gustavo, Pedro de Luca, Patrick de Luca e Vitinho, do Atlético Paranaense. Beleza, galera? Então, esse é o vídeo de hoje aí para valorização. Esse cara tá fazer propaganda da Betfair. É uma palhaçada isso aqui, viu? Mas então é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. E é isso, vamos buscando valorização. Não esqueçam, esse time será postado, atualizado, qualquer coisa aqui no meu Instagram. Beleza? Então vou ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. E logo mais a gente vai trazendo outros vídeos, trocando mais ideia por aqui. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu!